Olá pessoal, muita paz para todos nós. Estamos aqui mais uma vez para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, este livro que foi um esclarecimento dos Espíritos de Luz acerca do Evangelho de Jesus. Então, nós já estamos no capítulo 28, estamos estudando a coletânea de preces e encerramos aquelas preces sugeridas para nós mesmos, quando a gente faz a prece por nós mesmos. E vamos entrar agora, prece pelos outros. O título o capítulo é 28, item 3, preces por outrem, quer dizer, preces para outras pessoas. Vamos aqui ao prefácio. Se é do interesse do aflito que sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Ele já começa mostrando que, se aquela situação em que nós queremos ajudar a pessoa, se ela não tem interesse de mudar isso, não adianta a gente fazer a prece. Porque muitas vezes a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa, o sentimento da pessoa e até a história daquele espírito, né? Ele fala aqui de prova. Essa prova muitas vezes vem no planejamento reencarnatório daquele espírito e ele inconscientemente ou conscientemente pode estar bem seguro naquela situação que ele está passando. Muitas vezes a gente de fora está olhando achando que é sofrimento e faz oração pela pessoa. E ela pode estar persistindo naquela situação, talvez até por amor a outras pessoas envolvidas, por uma intuição de que aquele é realmente o processo que ela tem que viver. Então, nesse caso, a gente vai orar e a situação não vai mudar. Mas ele fala aqui, mas fora ato de impiedade desanimar por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Quer dizer, se é nosso pedido, se a nossa súplica não for atendida, a gente permaneça na fé, porque a gente não vai mudar tudo, não vai fazer que a vida seja conforme a gente quer, porque nós não percebemos o todo da situação. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. Então, mesmo que aquele pedido nosso não tenha sido atendido, se aquele espírito, se aquela pessoa realmente vai passar por aquela prova, por planejamento ou por vontade dela, a nossa prece pode trazer uma mitigação. O que é isso? Um redimensionamento da prova. Pode ter um alívio, pode ter uma diminuição da intensidade da situação. Não é como se a gente diminuísse o sofrimento que aquela pessoa está passando, mesmo que ela tenha que continuar naquele processo. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. Então, resignação e coragem. O que é a resignação? A resignação é aceitar aquilo que não pode ser modificado. Muitas vezes queremos modificar a vida dos outros, às vezes a própria pessoa quer modificar a situação, mas ela não pode ser mudada. Tem tanta situação em que não tem como mudar. Então, como diz o ditado, o que não tem remédio, remediado está. Tem uma oração que eu gosto muito, que é a oração da serenidade, que ela fala isso. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos. E sabedoria para distinguir uma das outras. Porque se a gente viver querendo mudar aquilo que não pode ser mudado, e tem tantas situações assim, a gente vai viver na resistência e sempre angustiado, sofrendo. Então, se adequar a certas situações é o caminho para a paz, para uma vida com melhor qualidade. E essa serenidade que essa oração fala é justamente isso aqui, resignação e coragem, que traz a serenidade. Vou pegar um exemplo que me veio à cabeça. Um casal tem um filho com algum tipo de prova, algum tipo de situação cognitiva,
alguma deformidade genética, é uma situação que não pode ser mudada, é seu filho, está com você, você vai criá-lo. Então, olha só, essa situação é uma situação que merece resignação e coragem e viver, se adaptar à situação. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo lhe venham auxílio dos bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamento, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. Então ele mostra aqui maneiras de ajudar nessa situação, né? Pedindo que os bons espíritos ajudem, lhe encorajem, lhe intuam pensamentos e até mesmo que durante o sono em que a gente se desprende, que possa conversar com essa pessoa, reorientá-la, relembrar da necessidade do processo para que ela venha com mais coragem, ou até ajudando materialmente, se for o caso. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica, com o intento de lhe fortalecer o moral. Então, efeito direto, porque quando a gente faz a prece, a gente impõe pensamento e a energia chega para a pessoa. Então, ele está falando aqui, que uma corrente fluídica pode chegar na pessoa. E ela chega como forma de passe, como forma de reequilíbrio. Mesmo que essa corrente fluídica não esteja saindo diretamente de nós, o que é possível, pode ser que espíritos que a gente peça vá até a pessoa e dê um passe, e mude a energia do seu perispírito, encoraje a pessoa e levante o moral para que prossiga nessa vida, nessa encarnação, que é uma encarnação de tratamento, de crescimento, de evolução do espírito necessária. A gente, quando eu digo a gente, em geral, a humanidade pensa que a vida é aqui e que ela acaba no túmulo e que depois tem uma decisão radical, céu ou inferno. Não é assim. Aqui é passagem de tratamento, de crescimento, de aprendizado. E a gente volta para a vida. Os espíritos, né, que são as pessoas que conviveram conosco, estão vivos, muito vivos. Né? Muitos daqueles que já fazem tempo já estão reequilibrados, já estão orientados, já estão lá na vida. Cada um com seu processo. E aqui a prece que ele sugere, né? No lugar do nome, eu vou falar fulano. Né? E a gente agora pode até já mentalizar uma pessoa. Então vamos para a prece sugerida. Como eu disse, sempre é um modelo que a gente pode adaptar à nossa situação, às nossas palavras, ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos. Mas aquele que tem dificuldade de fazer a prece sozinho, pode sim ler e fazer conforme que está aqui. O importante é o pensamento e o sentimento real na pessoa. Né? Vamos aqui. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição que se encontra fulano ou fulana, se assim for tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que assistais nas suas aflições. Se, no seu interesse, elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que fulana ou fulano compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que ele as tornará menos acerbas. Acerba é dura, difícil, sofrida. Mas aqui nesse caso ele está falando da prova, que a prova seja menos dura, menos difícil. Com a confiança em Deus, essa prova será menos dura, menos difícil. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, para não cair em desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, né, para ele ou para ela, essa pessoa,
a fim de que o ajude a manter-se corajosa. Então, nesse momento, quando a gente encerrar, você já pode aí fazer a prece por alguém que você sabe que está em aflição. E saber que vai depender dela querer mudar a situação ao ser intuída pelos bons espíritos e que também vai depender de todo um processo que a gente às vezes desconhece. Mas faça a oração. Sempre quem faz a oração, mesmo que seja para os outros, está se envolvendo em boas energias. De qualquer forma, faz bem a quem fez a oração. Então essa foi a prece de hoje, o item 42 e 43. Que nosso Senhor Jesus abençoe nossos lares, abençoe nossas famílias e que a gente esteja sempre lembrando que somos espíritos em passagem, para que nós nos relacionemos em sociedade, em família, de uma forma mais leve, sabendo que estamos sempre na lei de evolução, sempre na direção de uma situação mais feliz. Um grande abraço, até o próximo Evangelho.